Quem é o parlamentar mais influente nas redes sociais? A Anexos avaliou 15 deputados federais divididos em 3 grupos. Da direita, Nicolas, Marco Feliciano, Sargento Farrur, Douglas Viegas e Gustavo Gayer. No centro, Fábio Teruel, Tiririca, delegado Bruno Lima, delegado Palumbo e Túlio Gadelha. Já de esquerda, Érica Hilton, André Janones, Tabata Amaral, Sâmia e Gleisi Hoffmann. Quem é o parlamentar mais influente nas redes sociais? Eu tenho certeza que qualquer pessoa vai saber me dar essa resposta, que é o Nicolas Ferreira, isso já há bastante tempo, é o parlamentar mais influente nas redes sociais. A Nexus identificou que ele é o mais influente entre os membros da Câmara dos Deputados. Esse estudo analisou o desempenho digital dos deputados federais e elaborou um ranking com base no engajamento, alcance e interação nas principais plataformas. O estudo também apresenta a lista dos parlamentares com maior desempenho nas redes sociais e mostra como a atuação digital tem ganhado peso na disputa política e, claro, na comunicação com o eleitorado. Segundo a Nexus, o ranking foi elaborado a partir de indicadores de engajamento e visibilidade nas plataformas digitais. E tem o ranking. O ranking geral do índice de relevância ficou da seguinte forma. Número 1, claro, Nicolas Ferreira, do PL de Minas, e tem os pontos, tá? 80,29 pontos. Fábio Teruel, do MDB de São Paulo, com 35,92 pontos. Fábio Teruel, para quem não conhece, é muito famoso nas redes sociais por conta do engajamento religioso. Ele faz palestras, divulgação religiosa e divulga ali, enfim, tudo que é relacionado à religião que vocês puderem pensar, o Fábio Teruel divulga aí nas redes sociais, é o amor das senhorinhas das redes sociais. Eu tenho uma em casa, tá? Minha mãe é uma delas. O terceiro é o Gustavo Gayer, do PL de Goiás, com 25,81 pontos. A Érica Hilton ficou em 4º lugar, Érica, que é do PSOL de São Paulo, Nossa. com 22,13 pontos. Que sua. E, por último, Janones, André Janones, do Rede de Minas Gerais, com 18,23%. A Nexus avaliou 15 deputados federais divididos em 3 grupos. Da direita, Nicolas, Marco Feliciano, Sargento Farrur, Douglas Viegas e Gustavo Gayer. No centro, Fábio Teruel, Tiririca, delegado Bruno Lima, delegado Palumbo e Túlio Gadelha. Já de esquerda, Érica Hilton, André Janones, Tabata Amaral, Sâmia e Gleisi Hoffmann. E eu quero ouvir de vocês, se vocês concordam. Concorda, Felipe, com esse ranking? Ninguém do Missão, hein, Nila? Ninguém do Missão. O Kim Kataguiri nem está na lista, né? Da direita, do centro ou do centro-esquerda. Nem eu sei o que o Missão é nesse momento, né? Mas o Kim Kataguiri nem está na lista, Nila. Então, assim, é claro, né? Nicolas Ferreira, eu acho que em relação sentiu uma alfinetada? Em relação à importância, né, e relevância política dele, não dá para negar. Aquele vídeo sobre o Pix, né, que passou para mais de 240 milhões de pessoas, né? Ou seja, o brasileiro viu mais de uma vez aquele vídeo pela média, é algo que eu nunca vi igual, né? Então é claro que de fato ele deveria estar onde ele está meio nesse ranking, né? Agora, o que eu acho um certo absurdo, eu volto a falar, é a relevância do Tiririca nessa lista, né? Como pode, né, o Tiririca ainda continuar, né, com tantos instrumentos, ferramentas, com tantas outras pessoas. Ele foi colocado como centro na lista, né, pelo que você me falou, né? Sim. O Tiririca foi colocado como centro. Tantas pessoas, né, que a gente vê se esforçando, né, e se esmeirando por aí, ele tem ficado tão bem posicionado em relação ao assunto. Em relação à esquerda, a Érica Hilton, na minha opinião, é de fato uma pessoa que tem uma popularidade na rede, né, encaminhou um assunto que foi muito importante na discussão política desse ano, do ano passado, que foi a mudança da jornada 6-1 para 5-2. Então, realmente, eu creio que faz justiça, né, ela está liderando esse ranking. Agora, o que eu senti falta aí foi o pessoal do Missão, né, que tem um exército de simpatizante, tem um exército de pessoas que ficam o dia todo na rede social, tem um número grande de jovens, e você vê que nem assim, né, o Kim Kataguiri conseguiu ter uma relevância maior do que o Gustavo Gayer, por exemplo. Renato sentiu falta do Missão?
Olha, rankings e de rede social tem dos mais diversos aqui. Eu posso citar outros tantos aí que você vai encontrar o Kim Kataguiri, que você vai encontrar o Renan Santos, que você vai encontrar o Guto Zacarias, enfim, tantos outros aí da missão. Sei que o Felipe sentiu falta porque ele gosta bastante do partido, né? Mas, então, assim, depende do ranking. Eu não sei quais foram os pontos utilizados aí pela Nexus, né? Para fazer esse levantamento. Por exemplo, no caso, uma coisa que precisa ser falada assim, sobre a rede social. O que eu vejo de grande parte desses parlamentares que estão aí, desses 5 primeiros, é o seguinte: a maioria deles não toma posições impopulares com a própria base, né? Então, você vê, no caso, por exemplo, da escala 6x1, quando foi votada. A justificativa do PL naquela votação foi de que, olha, na verdade nós somos contra a escala 6x1, mas nós vamos votar a favor. Portanto, junto com a esquerda, a favor da escala 6x1, porque senão eles vão nos taxar de vilões aqui, de inimigos dos trabalhadores, e, portanto, nós vamos estar junto com eles. À época, o deputado Nicolas Ferreira postou um vídeo do discurso que ele fez, falando, né, essa ladainha sobre a escala 6x1. E, por exemplo, o Kim Kataguiri teve o vídeo mais visto, muito mais visto do que o do Nicolas Ferreira, do seu discurso contra a escala 6x1, que, veja só, se a gente colocar aqui em qualquer pesquisa de âmbito nacional, o fim da escala 6x1 foi apoiado por grande parte, né, por maioria da população brasileira que, enfim, que concorda com a pauta. Ou seja, ele mesmo jogando ali contra uma pauta majoritária, conseguiu um engajamento muito grande sobre isso. Então, eu acho que depende muito, primeiro, daquilo que a gente está falando, e segundo, do que está sendo avaliado aqui. Rankings tem os mais diversos, que fazem essas medições. Muitos deles colocam, por exemplo, o engajamento que determinado político tem perante o número de seguidores que ele tem, e que, se esse número estaria muito alto ali, pode ser levado até mais em conta do que um número alto de seguidores que não tenha tanto engajamento. Então depende muito da pauta que está sendo falada e do assunto que está sendo discutido naquele momento. Aliás, engajamento aqui é o critério número 1 dessa pesquisa específica. Engajamento é a palavra da moda, né, no que diz respeito a redes sociais. A gente pode esperar que o engajamento, eu já fiz essa pergunta para o Felipe antes, eu vou continuar fazendo. O engajamento e os likes, eles são convertidos imediatamente em voto ou não necessariamente? Ô, Neila, eu vou responder a sua pergunta, mas queria só fazer uma ressalta, né, nesse ranking que você mostrou aqui. Olha a diferença do Nicolas para o segundo colocado, né? Sim. O segundo colocado nem o dobro, tem mais que o dobro do segundo colocado. O Nicolas Ferreira para a Erika Hilton, então, poxa, tem mais do que quase o triplo, né? Mais do que o triplo, se for ver. 4 vezes, ou seja, realmente a diferença é abismal. Agora, Cireira, em relação a... eu tenho uma posição um pouco diferente, né? Eu acho que das pessoas em geral, né? Inclusive, eu vi até comentado aquele dia com a Andressa Matas, que tem uma posição diferente da minha. Mas eu creio que não, né? Eu creio que engajamento, compartilhamento, likes, você tem em relação à sua rede, né? O algoritmo, ele trabalha para ressoar uma mensagem de alguém da tua rede com posicionamento igual ao teu. Então, o compartilhamento, o número de compartilhamento e de curtidas, o que gera o engajamento é a soma de tudo, né? Compartilhamento, curtida, comentário, né? Teoricamente, isso tudo, ele ressoa mais na sua rede. O algoritmo trabalha para me dar aquilo que eu quero ver. Então, uma pessoa que tem um posicionamento ideológico, político, parecido com o meu, né? De certa forma, a mensagem de uma pessoa daquela vai chegar em mim mais vezes. Uma pessoa de direita, por exemplo, bolsonarista, vai chegar as mensagens dos bolsonaristas. De esquerda, vai chegar a mensagem da Erika Hilton, do PT, do Lula. Então, você medir, né, voto por engajamento, eu acho que não funciona. É claro que o trabalho de uma rede social bem-sucedida é estourar a bolha, né? É conseguir que as curtidas, os comentários passem para além da sua bolha, né? E que pessoas de matriz ideológicas e que pensem diferente de você consiga ter acesso ao teu conteúdo, né? Mas isso não é simples de fazer, não, né? Então, quando você mede engajamento, mede curtida, comentários e tudo, não necessariamente quer dizer que você está traduzindo aquilo em voto. Na minha opinião, são coisas completamente diferentes. Claro que ajuda no sistema político brasileiro
em que direita concorre com direita, esquerda concorre com esquerda, né, petista concorre com petista, para uma votação proporcional, eu creio que pode até falar que ajuda o engajamento, mas para uma eleição majoritária, eu creio que o engajamento influencia bem menos ou quase nada. Olha, eu vou passar a palavra para o Renato, mas antes disso eu queria só fazer um pensamento aqui. Se a gente for considerar o YouTube, por exemplo, como rede social, o YouTube ele funciona como um buscador, né? Ele não trabalha com esse algoritmo de te indicar aquilo que você costuma procurar ou aquilo que você gosta. Ele trabalha como um buscador e o YouTube ele tem esse poder de indicar aquilo que está engajando melhor na plataforma dele. Então, hoje você vê alguns parlamentares, eu vou citar, por exemplo, a Erika Hilton, porque também ela engaja tão bem. A Erika Hilton, ela cria programas, ela tem agora um podcast, por exemplo, que é transmitido também no YouTube, e que o YouTube, em alguns momentos, indica quando o assunto, e isso o Renato trouxe muito bem, quando o assunto é um assunto de relevância. Mas, para além do engajamento, o YouTube, e aí eu falo só do YouTube, ele te indica quando alguém está performando bem dentro da plataforma deles. Então, pode ser um ganho também para quem está trabalhando dentro da plataforma específica que é o YouTube. E aí já passo a bola para o Renato e pergunto, engajamento e likes são transformados em votos? Não necessariamente. Eu vou até falar um pouco sobre o que você trouxe sobre YouTube, por exemplo. Hoje, as redes sociais, Instagram, TikTok, o próprio YouTube tem a ferramenta dos Shorts, né? Eles acabaram, né, se adaptando ao tempo, né? Ou o tempo fazendo com que eles sejam obrigados a se adaptar, de que a pessoa, ela hoje mexe no celular, fica vendo diversos vídeos muito curtos e consegue consumir uma grande quantidade de informação no menor tempo possível. Se você ficar 10 minutos no TikTok, por exemplo, ou no Instagram, rodando o feed no Instagram, você vai aprender, talvez, ou vai, ao menos, mesmo que de maneira rasa, por dezenas de temas diferentes, né? Ou dezenas de opiniões diferentes, né? Então, houve uma necessidade das redes sociais se adaptarem a esse estilo. Por outro lado, ainda existe aquelas pessoas que querem buscar por mais informação, né? E que, por exemplo, não ficam perdendo grande tempo do seu dia scrollando, né? Ou seja, passando para cima as redes sociais de vídeos curtos e costuma assistir entrevistas mais longas, pronunciamentos mais longos. Hoje tem no YouTube o fenômeno do streamer, que passa horas e horas ao vivo com as pessoas e acaba criando uma comunidade de pessoas que assistem de maneira fiel, quase que diariamente, aquela determinada pessoa. Uma pessoa dessa, ela tem o engajamento daquele que o assiste muito maior do que aquele que, por exemplo, vê um vídeo de 1 minuto do Nicolas Ferreira, por exemplo, e passa grande parte do dia dele vendo outro tipo de notícia ou outro tipo de pessoa falando sobre outra coisa. Então, eu acho que dá para se medir, ou deveria-se medir, utilizando todas as possibilidades de rede social. Vou dar um exemplo aqui. No caso do Romeu Zema, quando ele entrou naquele conflito com o STF, Gilmar Mendes, ele postava muitos vídeos de inteligência artificial, né? Um teatrinho lá de bonecos, o que eu, sinceramente, eu acho até um pouco bobo, né? Os intocáveis. Quando é de uma pessoa... quando é de uma pessoa até de um pouco mais idade, se utilizar desse tipo de linguagem ali para comunicar aquilo que ele quer, ao invés de, por exemplo, colocar um vídeo dele falando aquilo que ele acha, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes ou de outros. Aquilo teve um engajamento muito grande no Instagram, né? Só que não se refletiu nas pesquisas eleitorais. O Zema não conseguiu decolar. A última pesquisa Atlas, ele tem, acho que não chega a 2% das intenções de voto. Ou seja, o engajamento não é tudo. Agora, outras figuras que às vezes não têm um alcance tão grande, por exemplo, no Instagram, se você for olhar uma entrevista da pessoa, né, seja na TV, no YouTube, etc., você vai ver que muitas pessoas querem assistir aquilo. Ou seja, há um tipo de engajamento que é diferente. E eu vejo que muitos rankings acabam por não captar essas diferenças, seja de rede social, seja de comunidade que é criada por muitas pessoas que produzem conteúdo para a internet.
Esse exemplo do Romeu Zema, de fato, é claríssimo, né? Inclusive, a própria assessoria dele ficou bastante indignada com o resultado aí dos Intocáveis. Eu adorei, tá, Renato? Adorei os Intocáveis. Achei uma ótima forma Era de... simpático, era simpático. Bom, Uma ótima forma de alcançar pessoas que não têm interesse por política e que só se interessam por política quando o assunto é abordado dessa forma. Então, eu achei que foi uma forma muito interessante, mas infelizmente não foi inteligente. Talvez não tenha alcançado o público que é do Romeu Zema e não alcançou mesmo. Então, excelente análise, talvez o like não seja convertido em voto e o Romeu Zema está cada vez mais caindo nas pesquisas de intenção de voto.